Então, pessoas, vamos a mais uma grande treta das redações? Precisamos aqui levantar assunto e discussão sobre uma das margens de preconceito mais velados e mais cruéis da organização dessa sociedade e que sim, veio para a aula motivada por uma treta do Twitter, porque estão discutindo, acredito que desde o início desse ano, que o tema do Enem 2023 vai ser sobre etarismo. Eu sei muito bem que não vai ser. No entanto, a ansiedade que isso tudo gera não compensa o fato de eu ignorar, né? Compensa discutir. Por que eu estou garantindo para você que não é tema do Enem 2023? Porque a valorização do idoso já foi tema de redação do Enem em 2009. E Enem, até onde eu saiba, desde 1998, quando a prova foi criada, nunca repetiu um tema sequer. Acredito que não vão começar agora, né? E segundo que a treta no Twitter é motivada pelo fato de o Estatuto da Pessoa Idosa fazer 20 anos neste ano. E datas comemorativas, meu senhor, minha senhora, nunca também são pauta de redação. Redação não é aniversário, né? Redação é processo seletivo, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, não sei de onde tiram essas histórias, qual é o doido aí, quais vozes da cabeça de quem que levam as pessoas a esse tipo de delírio, não sei de onde saiu, no entanto, vale a pena resolvermos o assunto, afinal a pauta de etarismo abre precedente argumentativo para uma série de outros temas, de outros vieses sociais e de outras matrizes textuais, e claro, é um assunto que recai para a realidade também dos vestibulares e dos concursos públicos. Então é válido ainda trazer a discussão para cá. Caso você não conheça o termo ainda, ou não tenha convivido com a questão, etarismo ou agefobia é o preconceito contra a pessoa idosa, ou o simples fato de considerar que envelhecer não seja natural, né? Um processo de desnaturalização da lógica do envelhecimento e de uma sociedade que considera a pessoa idosa menos digna, talvez, a pessoa idosa menos respeitável, menos aceitável, menos produtiva, menos gente, se eu me pautar por aquele princípio de desumanização das minorias da Hannah Arendt, né? São pessoas diminuídas na sua condição de existência ou na sua condição de dignidade simplesmente porque envelheceram. Bom, o que nós podemos usar como matriz de argumentação para contextualizar essa redação? Sim, para você colocar na introdução do seu texto. Para a introdução do seu texto, eu tenho 3 sugestões argumentativas interessantes. Você pode escolher uma delas ou reciclar alguma delas para o seu desenvolvimento também, fica a seu critério. Uma das questões relevantes é o fato de a constitucionalidade sobre dignidade humana e respeito à diferença, apesar de ser uma marca da Constituição Federal, junto com o Estatuto da Pessoa Idosa, declarado em 2003, como eu já havia comentado, né? Estatuto da Pessoa Idosa, sendo de 2003, a validade desse processo em termos de comportamento e de prática social é mínima ainda. Isso por uma razão bem simples, que eu já havia dito inúmeras vezes no transcorrer de inúmeras aulas. O fato de haver uma lei escrita não significa um comportamento validado. O fato de promulgar legislações, estatutos e códigos não significa que o nosso modo de vida altera sim automaticamente. As leis não são uma programação de comportamento social. As leis determinam, na verdade, o que é crime ou não, ou quais comportamentos são recomendáveis ou não, mas não alteram imediatamente o nosso modo de vida, principalmente porque a nossa informação sobre a legislação é muito pouca. Então, nesse caso, esse descompasso entre legislação e comportamento pode ser uma justificativa para que, mesmo com a legislação, não tenha havido ainda grandes transformações sociais, ou pelo fato mesmo de essa lei ser muito recente na história da formação dessa sociedade e boa parte disso não ter sido incorporado aos nossos hábitos. Então, mesmo a Constituição Federal tendo sido promulgada em 88 e logo depois o Estatuto da Pessoa Idosa ter sido promulgado em 2003, não houve ainda tempo hábil
para que novos comportamentos em relação à pessoa idosa fossem incorporados, ou para que, de alguma forma, nós tivéssemos uma noção maior de justiça, coisa que nós ainda não temos, né? Outra matriz de discussão que você pode puxar sobre o início desse problema ou dessa disfunção social, desse preconceito, é a forma como nós estamos enfrentando um esfacelamento das instituições, uma fragilidade progressiva das instituições. E a partir do momento em que as instituições começam a entrar em falência, nós também perdemos um bocado do valor dos papéis sociais, sabe? De por que cada pessoa, principalmente no interior da família, da sociedade, ou mesmo do mercado de trabalho, seja lá onde for, quais papéis devem ser exercidos e que nível de respeito deve ser condicionado para cada indivíduo. Então, a partir do momento que hoje, dentro de um núcleo familiar, nós não reconhecemos mais quem é família e quais papéis cada membro da família deve ou não exercer, a pessoa idosa se torna quase sempre aquela poltrona esquecida no canto, sobre a qual ninguém sabe o que fazer, ou de que forma lidar, ou que papel social essa pessoa deve exercer ou não, ou que papel social a família deve permitir que ela exerça. Então nós estamos enfrentando uma transformação substancial da condição das instituições, uma liquidez muito grande das instituições, ou a zumbização delas, né? Você pode associar isso às matrizes de Zygmunt Bauman, e é inevitável que dentro desse esfacelamento, as pessoas ainda não saibam direito como se comportar umas com as outras, que nível de respeito, de credibilidade cada indivíduo merece, ou que papel social cada um de nós desempenha. Não é à toa que todos nós temos que brigar constantemente para sermos tratados com respeito, com dignidade, ou para termos o nosso valor enquanto indivíduo aceito ou respeitado. Não existe mais um papel definido que nos dê respeito pelo simples fato de nós sermos uma pessoa humana. Nós temos que brigar com isso, né? E se as forças diminuírem para brigar, o respeito também diminui, né? Enfim, outra questão que você pode puxar também é o simples fato de nós termos uma esperança de vida, uma expectativa de vida elevada no cenário brasileiro, principalmente, muito recentemente. Ou seja, nós não estamos acostumados a ter idosos na terceira, na quarta idade, sei lá, com tanta frequência pelo país, como nós estamos tendo agora. É um fenômeno novo, é uma categoria de vida nova, para além do que nós entendemos como população em idade ativa. Nós, na verdade, não convivemos muito com o pós-idade ativa, né? Não temos muita noção disso. O Brasil, na verdade, teve esse aumento substancial da expectativa de vida após a promulgação do SUS, né? Dentro da Lei 8080 de 1990. Então significa que até os anos 90 a expectativa de vida no Brasil era bem mais baixa e a população quase toda estava em idade ativa. É novo esse cenário de haver menos pessoas, haver cada vez mais pessoas não em idade ativa, né? E a gente não sabe direito como lidar com isso. Que tipo de valor deve dar? Essas pessoas merecem respeito, tais como as outras? Como? Né? Vincular isso à dinâmica de sociedade que nós temos. Então, qualquer um desses contextos é maravilhoso para você adaptar para a introdução ou, claro, de adaptar para o desenvolvimento, como você bem entender. Bom, a partir disso, quais teses nós podemos desenvolver para entender as causas mesmas de uma sociedade cuja dificuldade de reconhecer preconceitos é gigantesca, porque nós somos um povinho violento, escroto até a tampa e que tem uma dificuldade terrível de reconhecer as próprias fragilidades, né? Nós nos consideramos bons demais, nós nos consideramos moralistas demais, religiosos demais, né? Ou católicos demais, ou sei lá, profetas demais para sermos podres e preconceituosos e mesquinhos. E parece que quanto mais a gente finge que não é, mais nós acentuamos os preconceitos e
e as podridões da nossa formação moral, né? Para isso, eu acho que eu posso estabelecer uma tese possível de desenvolvimento, uma grande tese em relação a essa não percepção da nossa natureza preconceituosa, podre, mesquinha, né, vazia de valores e principalmente de percepção crítica, se dá principalmente pelo fato de essas violências todas perpetradas contra minorias a rodo serem institucionalizadas e incorporadas à nossa cultura. E olha, a partir do momento em que um perfil de violência faz parte da família, faz parte da escola, faz parte da vida em sociedade, a tendência é que não haja muita percepção sobre o peso dessas violências. Nós, então, passamos a ridicularizar a pessoa idosa, passamos a considerar tudo que um idoso faça como cafona, como fora do tempo, como descompassado com a realidade, de considerar que uma pessoa idosa não seja capaz de trabalhar, de não seja capaz de aderir ao mercado de trabalho. Nós consideramos que uma pessoa idosa não seja capaz de amar, de desenvolver vida sexual, de estabelecer novos relacionamentos, de ter papéis autônomos dentro da família ou da casa, de ter tarefas determinadas e decisivas para o funcionamento de uma instituição ou mesmo da família. Não, nós tornamos a pessoa idosa no Brasil a grande barata de Kafka, assustadora, né, modorrenta, nojenta e perigosa, para a qual nós não damos a mínima e não consideramos que haja a mínima possibilidade de funcionar dentro dessa sociedade. Envelhecer significa ser jogado na lata de lixo mais próxima, né, e torcer para não apanhar no caminho até lá. Então, essas violências contra a pessoa idosa passaram a fazer parte da formação dessa sociedade. E se você é meu aluno, você sabe muito bem que qualquer comportamento incorporado à cultura e à política e repetido dentro de um modelo social ao longo dos anos e das gerações tende a ser considerado normal, sem que qualquer pessoa gere estranhamento sobre tais comportamentos. Nós estamos falando de banalidade do mal. Então esses comportamentos foram banalizados a ponto de nós não considerarmos discutível qualquer um desses níveis de violência, desde as violências mais simbólicas, como diria Pierre Bourdieu, como é o caso, por exemplo, da ridicularização da pessoa idosa ou da exclusão dela do mercado de trabalho ou da vida social, até as violências propriamente ditas, físicas, né? Ou dos assédios morais contra essas pessoas, considerando o abandono nos asilos, as agressões frequentes e comuns no interior das famílias, como quase sempre é relatado por aí. Quando é relatado, né? Porque dificilmente a pessoa idosa encontra forças para denunciar a própria família, já que é um cenário bastante assim delicado, né? Se ela souber dos direitos que ela tem para denunciar. Então é inevitável que essas violências tão naturalizadas dentro dessa sociedade deixem de ser percebidas como um problema. O próprio asilo, como instituição, parte dessa cultura, já é uma prova de que essas violências não são percebidas como tais, certo? Bom, para além disso, precisamos investigar também por qual motivo nós chegamos a um nível de desenvolver uma estrutura de sociedade que considera que a pessoa idosa não seja merecedora de respeito, de credibilidade ou de espaço, por exemplo, no mercado de trabalho, ou mesmo na formação de, digamos, dignidade mesmo, de cidadania. Por que a gente chegou nesse nível, hein? De considerar que a pessoa idosa, enquanto minoria social, deve ser excluída, esquecida e apagada. Você há de convir que nós vivemos num sistema em que produtividade é a lei da vida. Quanto mais você produz, mais valor você tem.
Quanto mais você trabalha, mais reconhecimento você recebe. E se esse trabalho é convertido em poder de compra, significa que o seu reconhecimento é multiplicado. E você passa da condição de pessoa bem-sucedida para Deus, né? Você passa a ser seguido, você passa a ser elogiado, você ganha milhões de fiéis que passam a simplesmente babar no seu sapato diante de tudo que você faz. Você se torna quase uma entidade a ser copiada, venerada e elogiada constantemente. Nós vivemos num circuito de sociedade em que produzir significa existir. E aí significa que qualquer indivíduo cuja matriz de produtividade for um pouquinho abaixo desse máximo, né, desse Uberman, né, da superprodução, qualquer pessoa que fique abaixo desse nível do super-homem produtivo é alvo de preconceito, é alvo de crítica, é alvo de deboche, de chacota, de ridicularização, que é a palavra mais comum que se emprega a pessoa idosa, não é? E aí você há de convir que a pessoa idosa, claro, ao longo da vida, o nosso circuito de produtividade vai diminuir naturalmente, né? Eu hoje, na casa dos 30, produzo provavelmente o dobro do que eu vou conseguir produzir quando eu chegar aos 50. E provavelmente aos 50, aos 60, eu vou produzir ainda menos, simplesmente porque o meu corpo vai me limitar em termos de produção, em termos de resultado, de horas trabalhadas. Eu vou ser obrigado a abandonar minha vidinha de workaholic e reorganizar a minha forma de existência no mundo. E isso, obviamente, vai diminuir o meu valor como pessoa, porque hoje o meu valor como pessoa está associado ao quanto eu produzo. Eu perdi até meu nome, hoje eu sou chamado de professor, ou seja, eu sou designado pelo ofício que eu desempenho, não pela pessoa que eu sou. Eu sou lembrado pelo que eu faço e não lembrado por existir no planeta ou por gerar algum efeito sobre as pessoas. Isso aí é um efeito colateral, o importante é trabalhar, né? Então, esse circuito da alta produtividade faz com que o valor do idoso seja inversamente proporcional. Aqui, claro, você tem inúmeros teóricos para fundamentar isso. Porque assim como eu considero banalidade do mal uma tese coringa, essa matriz da produtividade também é. Porque ela é responsável desde os nossos preconceitos até a nossa deteriorização física e mental. Afinal de contas, nós estamos num processo kamikaze, voando direto para a parede, esborrachando todos os dias, destruindo a nossa saúde mental, física, destruindo as nossas possibilidades de felicidade, nos super expondo nas redes em troca de produtividade, ou em troca de algum tipo de aprovação de produtividade, enfim. Aqui nós temos, por exemplo, o fato de nós sermos hoje uma sociedade do alto desempenho, que exige alta produção. Qualquer indivíduo que fique fora disso vai sofrer preconceitos. Quem fala disso é nosso queridíssimo Byung-Chul Cho, né? Talvez o conceito mais importante, mais popular das teses dele. Se há alta produção, qualquer pessoa produza menos, algo de preconceito. Também faz parte dessa discussão o que Hannah Arendt chama de homo faber, ou seja, dessa nova condição da existência humana predisposta à produtividade. Você é o que você produz, você é a engrenagem. Hoje a aposentadoria para muitos é mais ameaça do que um sonho. Porque, afinal de contas, nós somos a engrenagem funcionando. E uma engrenagem que não funciona não pode ser chamada de engrenagem, né? Então, tira a nossa função de existir no mundo. Isso também se encaixa no que Max Weber chama de ética do trabalho, herança da ética protestante, do desenvolvimento das revoluções industriais. Enfim, teórico para essa discussão não falta. E aí você entende porque, nesse caso, pessoas com deficiência, pessoas idosas são negligenciadas, por exemplo, no mercado de trabalho, porque são contadas as horas que são trabalhadas, a quantidade de produção que pode ser feita, o resultado do trabalho produzido. Se alguma condição física ou mental atrasa essa produção ou reduz as horas de trabalho, significa que esse indivíduo já não é interessante para a máquina, não é uma engrenagem a ser aceita. Mais exclusão.
E aí essa exclusão vai pipocando em todas as áreas que você pensar, já que nós somos o que nós trabalhamos. Se nós trabalhamos menos, nós existimos menos para o mundo, o nosso valor diminui, né? Bom, para além dessa questão do trabalho, há um valor mais profundo, quase filosófico, e que mesmo sendo tão profundo e filosófico, eu ainda vou trazer para cá, porque é inegável o fato de nós termos desenvolvido uma forma de organização social em que envelhecer é quase criminoso. Já percebeu? Você não pode ser velho, porque ser velho é uma forma quase criminosa de existir. Envelhecer é quase ser derrotado, né? É derrota. Então, é preciso que nós adiemos ao máximo o envelhecimento. Se você não pode adiar os anos, porque o tempo corre, e quanto mais você segura, mais ele acelera, você precisa disfarçar o envelhecimento, não precisa? Você precisa parecer descolado, você precisa escolher roupas que escondam, né, a idade que você tem, que te façam parecer mais jovem. Não, roupas senhoris, adoro esse termo que usavam muito no passado, roupas de senhor, de senhora, não posso usar. Eu preciso de roupas jovens, eu preciso de roupas que me façam parecer jovem. A roupa não é o suficiente, bom, eu preciso de um corte de cabelo que seja da moda, para que eu esteja entre as pessoas e que eu me misture entre os jovens, não é? Existe uma ânsia por parecer jovem. Bom, só o cabelo e a roupa não vai adiantar, porque as rugas, né, não estão aparecendo. O cabelo eu posso pintar, mas aqui já tem uma linha de expressão, aqui tem um pé de galinha, minha boca já caiu, tem um bigode chinês, o que eu faço? Vamos injetar botox nisso aqui, vamos pôr umas injeções de colágeno, vamos esticar essa pele, dá para cortar 2 kg de pele, ainda fica com a pele esticada, vamos. A boca fina quando você envelhece, bom, vamos encher essa boca, vamos fazer a boca da Jolie, né? Vamos pôr um salsichão nesse lábio, vai parecer mais jovem, mais sexy, né? Bom, a gente aparece umas gordurinhas que não dá para tirar quando você envelhece. O que eu faço com isso? Vamos sugar. A gente suga isso aí, tira da barriga, injeta na cara, põe o resto na bunda e dá uma empinada. Pronto, faz. Mas aí só isso não é suficiente, porque agora o da moda é ter um TikTok e é dirigir carrão, então vamos fazer uma conta no TikTok, vamos fazer dancinha no TikTok. Estou aqui com artrite, artrose, uma dor na bacia, mas vamos, porque é preciso parecer jovem, porque envelhecer é criminoso. E aí perceba que sempre quando qualquer pessoa dá sinais de envelhecimento, a situação é tão criminosa que você aponta, você condena, nós condenamos. Né? Nós condenamos, no caso, o velho que desiste, o velho que se deixa levar, o velho que se torna o vilão das histórias, o velho que é o ranzinza, né? O chato, o rancoroso, o aborrecido, o que nega a juventude, aquele tipo de velho que odeia jovem, é o nosso clichê, o nosso estereótipo da velhice errada. Né? Praticamente todo o cinema é construído de vilões idosos e heróis jovens, já percebeu? Toda a produção de publicidade no Brasil é construída em cima de pessoas jovens, erotizáveis ou engraçadas. Pessoas velhas não servem para vender coisa nenhuma, afinal velhice é decadência, é fracasso, né? Praticamente tudo na música é cantado com vozes jovens cantando sobre rotinas jovens. Nada de pessoas velhas, de vozes maduras, cantando outras coisas sobre a maturidade, sobre o fenômeno de envelhecer e de aprender com o tempo. Não, os vocábulos é chato, monótono. Vamos ouvir vozes jovens, né? Então, os nossos artistas são púberes, né? É raro você ter alguém na casa dos 30. No Brasil, tudo que faz parte hoje da música pop são de pessoas que cantam aí na casa dos 18 aos 20 e pouquinhos. Passou disso, já não interessa mais. São as aparências que nós não queremos ver.
São as aparências que a gente finge que não vão existir. Quem fala disso, tudo que eu estou mencionando, a atuação social criminosa de envelhecer, é Simone de Beauvoir, que ao longo do próprio envelhecimento descreveu esses processos e como de fato nós tornamos a velhice quase antinatural, né? E aí eu te dei exemplo até esgotar, porque tudo isso que eu mencionei sobre cinema, música, publicidade, tudo faz parte dessa formação de uma velhice criminosa. Até o fato de você estar me ouvindo e me considerar ainda jovem o bastante para te ensinar alguma coisa é resultado desse processo de etarismo ou de agefobia, porque provavelmente se eu fosse aqui um senhor de 70 anos produzindo um vídeo para você, dificilmente você daria credibilidade, eu teria paciência de me ouvir, né? Até porque provavelmente eu não estaria falando nessa velocidade 1.5 para você conseguir ajustar a velocidade do mundo de que você gosta, né? Porque gente velha não tem o que ensinar, é mais ou menos isso. Então, você tem aí inúmeros exemplos, e claro, tudo isso foi intensificado com a força de grandes indústrias. Eu acho que aqui nós temos 3 indústrias poderosíssimas nesse processo de criminalização da idade, né? A indústria farmacêutica, que obviamente lucra absurdos com cosméticos milagrosos para disfarçar a sua idade ou para retardá-la, né? Tem um tanto de coisa anti-idade, como se a idade fosse uma doença. A indústria hospitalar, poderosíssima também em considerar a idade como doença e em criar mecanismos estéticos e físicos para detonar com o envelhecimento, para adiar os anos e para fazer de conta que eles não passaram. E a indústria cultural, teorizada por Theodor Adorno e que se alimenta do valor da juventude. Ser jovem significa ser belo, ser ativo, ser aventureiro. Perceba que todas as comédias românticas são de pessoas jovens se amando, porque gente velha não pode ter o direito de amar. Todos os romances policiais, todos os filmes de perseguição policial são com pessoas jovens, porque pessoas velhas não podem se arriscar, né? Então, todos os filmes de super-heróis são feitos com pessoas jovens, porque só os jovens podem ser heróicos, a não ser que sejam os vilões, aí sim eles são velhos, decrépitos, bruxas, enrugadas, né, verruguentas, ameaçando uma criancinha de comê-la inteira. Porque a gente velha é assim, né, come gente, para tentar sugar a juventude, manter a pele no lugar. Vai que é isso, né? Vai que daqui a pouco eu começo também a matar jovenzinhos e ver se eu mantenho a juventude em dia eterna. Já não está funcionando porque o cabelo já foi embora, né? Mas enfim. De toda forma, criamos esse cenário bizonho. Eu estou bem velho mesmo, não estou sabendo nem escrever, percebeu? Que envelhecer é errado, você não pode, né? Acho que a única forma de envelhecer não foi respondida nem pela indústria farmacêutica, nem pela hospitalar, nem pela cultural, né? A única forma de não envelhecer é morrendo mesmo. Então a gente disfarça, a gente cria subterfúgios, né? Já que envelhecer é feio, envelhecer é proibido, é errado. Bom, se você estiver produzindo essa redação para Enem e quiser trazer uma intervenção para isso, olha, eu acho que a gente está num estado assim de patologia, e sempre quando o tema esbarra em algum tipo de preconceito, em algum tipo de princípio moral, não dá para trazer outro tipo de saída que não envolva a informação, né? Afinal de contas, nós precisamos de um processo de educação formal para entender a diferença não como um mal, mas como parte da formação de sociedade. Nós vivemos diferenças culturais, vivemos diferenças de gênero, vivemos diferenças de cor e sim, vivemos diferenças etárias. E as diferenças etárias precisam ser compreendidas como quaisquer outras, como parte da vivência em sociedade. E precisamos ser educados para respeitá-la, para entender o seu valor e para incluí-la na formação da nossa dinâmica orgânica, capitalista, né, do homo faber, inclusão mesmo, né, de permitir que a pessoa idosa participe como qualquer outra. Afinal, é só uma diferença, não é uma doença, né? Nisso, claro, nesse processo de construção de informação,
nós temos que mobilizar principalmente quem está responsável pela legislação, né? Por trazê-la com força para nós, já que eu citei o Estatuto da Pessoa Idosa, posso citar como principal agente desse processo de informação o Poder Legislativo, talvez em parceria, né, com os núcleos de educação mesmo, né, com os núcleos de educação e de informação do governo, porque é inevitável que a gente precise trazer isso de forma um pouco mais esclarecedora. Na verdade, o único lugar onde se aceita pessoas idosas no Brasil com certo prestígio é na política, não é? Somos governados por pessoas idosas há um bom tempo. Qual foi a última vez que nós tivemos um presidente jovem no Brasil? Foi com Collor, que fez só cagada, né? Acho que foi o único presidente jovem que o Brasil teve até hoje. Nós nunca tivemos presidentes jovens. A maioria do Congresso é idosa, o Senado é composto de pessoas idosas, até porque senador vem da palavra sênior, que é idoso, né? Isso aí, o presidente da República é 70 a mais. Então, nós temos aí a única categoria valorizada nesse país é da política, né? Para a pessoa idosa. Talvez eles possam trazer valor da construção deles ali, de carreira, para nós, quem sabe, numa medida permanente de esclarecimento, porque, como diria a própria Simone de Beauvoir, nada que você trabalhe em termos de movimentos sociais pode ser intermitente. No momento em que você parar de falar do assunto, o problema volta. Então é preciso manter esclarecimento constante. Você pode sugerir nas suas redações que haja um eixo disciplinar nas escolas que trate sobre diferenças. É urgente trazer isso como parte do conteúdo curricular, né? Nós precisamos trabalhar isso nas escolas, precisamos falar com as pessoas a respeito disso, né? E, de fato, aprender de novo a viver com a diferença. De novo, não sei, eu acho que nós nunca aprendemos. Quem sabe a gente consiga aceitar a velhice como uma fase de crescimento, de amadurecimento para uma sociedade que anda muito burrinha, para o meu